lá nas bodas do Cordeiro, sentaremos prazenteiros. Oh, que gozo verdadeiro com Jesus. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos, com muita alegria que quero nesta oportunidade, neste vídeo, trazer para os amados irmãos um estudo acerca das bodas do Cordeiro. Existe na teologia sistemática uma matéria chamada de escatologia, que é conhecida como a doutrina das últimas coisas, o que acontecerão no futuro a partir das profecias e dos ensinamentos de Jesus, como também do que foi dito aos profetas do Antigo Testamento, Isaías, Daniel, Zacarias e outros profetas de Deus que falaram acerca dos assuntos escatológicos, como também o livro de Apocalipse. Olhando de modo geral na Bíblia Sagrada, nós encontramos aí um panorama geral desde a eternidade passada até a eternidade futura, assim, se é que podemos usar esse termo, porque a eternidade é algo que não tem princípio e não tem fim. Agora, para nós que estamos dentro do cromos, do tempo, do relógio, da contagem do tempo, para nós existe uma eternidade passada e uma eternidade que ainda vai se desenrolar. Então, olhando aqui rapidamente, nós vemos que dentro da eternidade passada houve a queda de Satanás, quando ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, tendo a sua expulsão ali do céu, quando da rebelião de Lúcifer, e ele perdeu esta postura, essa posição de anjo de luz, que não é mais, não é? E logo em seguida nós vemos a criação do mundo, quando Deus criou todas as coisas, criou o mundo, e logo dentro desta criação, no sexto dia também criou o homem. Desde então, acredita-se, alguns teólogos dividem o tempo da história da humanidade, da revelação de Deus para a humanidade, em dispensação. Dispensação é conhecida como um tempo de oportunidades que Deus deu ao homem, sendo a primeira dispensação, a dispensação da inocência, lá no jardim, quando o homem pecou, veio a dispensação da consciência, não é? Isto, logo em seguida, vem a dispensação do governo humano. Após a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal ou da promessa, a seguinte, que foi a quinta dispensação, a dispensação da lei de Deus dada a Moisés lá no Monte Sinai, e a sétima dispensação, que acreditamos ser a dispensação do milênio. Nós estamos vivendo a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, a dispensação da igreja, né? Então, dentro desta, pondo fim à dispensação da lei, iniciando-se a dispensação da graça, tivemos o advento da encarnação do Verbo, quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, e aí criou a sua igreja. E este período já faz aproximadamente 2000 anos. Logo em seguida, após esse período da graça, nós teremos aí, entre a doutrina da dispensação, que a teologia se divide em relação a isso. Alguns teólogos concordam, outros não concordam que exista estas dispensações, mas estou mencionando aqui a título de informação para os irmãos. Acreditamos que sim, tá bom? Então, logo após esse período da igreja, o período da graça, dá-se-á o arrebatamento da igreja. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, a história ela se divide em dois níveis, né? Dois níveis. Como assim? Continua aqui aqueles que não subiram no arrebatamento para serem governados pelo anticristo no período da tribulação e grande tribulação, enquanto a igreja no arrebatamento sobe para o céu, passa pelas bodas, antes pelo tribunal de Cristo, depois pelas bodas do Cordeiro. 7 anos depois desce na segunda fase da vinda de Cristo, onde Jesus ele dará fim à grande tribulação, vencerá a besta, o falso profeta, o anticristo, e Satanás será preso por 1000 anos. Jesus há de julgar as nações, logo em seguida ele dá início ao seu período
de reino aqui na terra, conhecido como o seu reino milenar, né? O milênio. Após o milênio acontecerá mais Satanás será solto, acontecerá uma revolta, não é, do povo, daqueles que Satanás vai incitar contra Cristo, e quando isso acontecer, aí vai surgir o trono branco, onde todos os homens de todas as épocas serão julgados, menos a igreja, porque já estará salva com o corpo glorificado, mas aqueles que não forem achados escritos no livro da vida, eles serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Depois do trono branco, o que acontecerá é o que é chamado de o dia da eternidade, né? O dia da eternidade, é onde para sempre viveremos com o Senhor. Acreditamos que neste período céu e terra hão de ser a mesma grei. Esta é a nossa bendita esperança. Mas hoje eu quero falar aqui com os amados irmãos acerca das bodas do Cordeiro. Tenho algumas considerações antes aqui para dizer aos irmãos que o casamento de Cristo com a sua igreja, este casamento segue e seguirá estritamente com o modelo do casamento judaico. Vamos considerar os costumes judaicos relativos ao matrimônio. É importante considerar que estes costumes eles variam de acordo com a nação e de tempos em tempos. Mesmo dentro da nação de Israel há uma variação aí destes costumes. O Senhor Jesus escolheu os costumes peculiares aos judeus quando escolheu a sua noiva. Lembremos-nos que os judeus, lá no judaísmo não existe, pelo menos no tempo bíblico, o namoro, não existiu o namoro, ou corte, como observamos hoje em dia. Casamento para eles era uma matéria legal estabelecida por contrato e levada adiante por procedimentos lícitos e exatos. Então vamos considerar algumas coisas aqui dentro da cultura judaica em relação ao casamento. Os noivos ficavam sem se ver no espaço entre o noivado e o casamento. Eles noivavam e ficavam no espaço sem se ver. Segundo, a iniciativa, né, do casamento, do noivado, sempre partia do noivo. Podemos comparar isso com Cristo, João capítulo 15, versículo 16. Terceiro, ele deveria se aproximar dela com um contrato de casamento. Era feito um contrato de casamento. Lucas capítulo 22, versículo 20. Aqui nós estamos usando um paralelo da cultura judaica com o casamento de Cristo com a sua igreja. Em quarto lugar, era oferecido um bem de valor ou um dote, não é, para a noiva e para a sua família. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, podemos ver isso também em relação a Cristo. Em quinto lugar, era dado à noiva um presente de alto valor. João 20, 22, veja o que Jesus deu à igreja, para que a noiva lembrasse dele enquanto ele estivesse ausente. O Senhor nos deu o Espírito, um presente de alto valor que está com a sua igreja. Em sexto lugar, o noivo oferecia um cálice com vinho novo. A noiva, se ela bebesse, estaria confirmando o noivado. Mateus capítulo 26, versículo 27 e 28, o Senhor oferece-nos um cálice da nova aliança. Se a noiva beber o cálice, está dizendo que concorda e aceita o casamento. Em sétimo lugar, o noivo lhe dava uma aliança. O Senhor fez uma nova aliança conosco. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ainda antes de partir, o noivo fazia um breve discurso. Ele falava para a noiva, para os seus familiares, as pessoas presentes ali no momento do noivado, dizendo: eu vou preparar um lugar para você. Quando eu for preparar, eu vou voltar para buscar você, para estar comigo lá no lugar aonde eu vou preparar. Tem tudo a ver com João 14, Lucas 24, 51, Atos capítulo 1, versículo 9 a 11, quando ele prometeu voltar e os anjos disseram que, do mesmo jeito que os discípulos os viram, né? Viu Jesus subir, também ele haveria de voltar. Ainda antes do casamento, de volta à casa do pai, ele deveria construir uma câmara nupcial, uma pequena suíte, na qual eles teriam uma lua de mel. Era o que eles deveriam fazer. Exatamente, João 14, Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Ele foi preparar uma morada para a sua igreja, para a sua esposa. Glória a Deus. De volta à casa do pai, ele deveria construir uma câmara de núpcia, como eu já disse, uma pequena suíte na qual eles teriam a sua lua de mel, ok?
que é exatamente as bodas do Cordeiro. Estamos usando aqui, portanto, este paralelo, tá bom? Em seguida, ele só poderia voltar para buscar a noiva quando o pai autorizasse e quando a câmara de núpcias estivesse totalmente pronta para receber a noiva. Seguindo ainda, no período em que eles estavam ausentes, ambos deveriam se preparar para o casamento. E ainda, neste período, o noivo se comunicava com a noiva através de cartas, sempre mandava cartas. Veja que Jesus mandou cartas à sua igreja, às 7 igrejas da Ásia, e através do apóstolo Paulo e outros, muitas cartas para a sua noiva, né? Ele enviava cartas e presentes para que a noiva fosse adornada para o casamento. O Senhor tem presenteado a igreja, nos dado dons, talentos, para assim adornar a sua noiva para o dia do casamento. E ainda, sempre que a noiva saísse de casa, ela deveria usar um véu para que os outros rapazes soubessem que ela estava comprometida. A igreja precisa deixar bem claro para o mundo que ela está comprometida com o seu noivo. Não podemos flertar com o pecado, com o mundo, com as heresias, com o comportamento daqueles que vão ficar. Não, a igreja tem que manter uma postura que denota diante dos homens que ela está comprometida com o seu noivo, tá bom? Quando o dia do casamento se aproxima, a noiva, juntamente com as suas amigas, deveriam manter as lâmpadas sempre acesas, esperando a chegada do noivo, porque não sabia que hora o noivo haveria de chegar. Veja como era a cultura judaica, bem interessante, tem tudo a ver com o casamento de Cristo com a sua noiva. O noivo, após todos os preparativos, convidava os seus amigos e saía em um cortejo, da casa do seu pai para a casa da noiva. Sempre entravam pela noite a fim de fazer a maior surpresa possível. Jesus virá da casa do pai para encontrar-se com a sua noiva nos ares. O número 7, ele é emblemático no casamento judaico. A noiva, segundo os rabinos, ela tinha que rodear o noivo pelo menos ali dar 7 voltas. Pelo menos não, ela rodeava o noivo 7 vezes. E dentro da cultura, isso quer dizer que assim como o povo de Israel no 7º dia rodeou 7 vezes a cidade de Jericó para que caíssem os muros, as barreiras que separava a nação da sua conquista, da sua vitória, assim também acontecia no casamento. Ela dava 7 voltas para que todas as dificuldades, barreiras e separação e muros que haviam no período do noivado agora caía, e agora ela podia se aproximar do seu noivo. E isso lembra também exatamente o período em que a igreja de Cristo passará nas bodas do Cordeiro 7 anos. Veja como o número 7 ele é emblemático. Tendo dito isto aqui aos amados irmãos, vamos entrar no nosso tema propriamente dito, as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. E eu vos destino ao reino, como o Pai mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Então, logo nós entendemos, Lucas 22, versículos 29 e 30, que a noiva de Cristo vai participar de um momento glorioso, especial, na casa do Senhor, aleluia, nas mansões celestiais, no céu de glória, na casa do Pai, onde ele foi preparar lugar. E este período, chamado de bodas do Cordeiro, se dará logo após o arrebatamento. Vem o tribunal de Cristo, onde a noiva será galardoada e tal, e vestida e preparada para entrar na chamada bodas do Cordeiro. Veja o que diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 19, versículos do 7 ao 9, nos diz a palavra: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Nós vemos muitas coisas interessantes aqui e reveladoras da parte de Deus no texto que acabamos de ler, Apocalipse 19, versículos do 7 ao 9.
Então precisamos considerar algumas coisas. Primeiro, o que são as bodas do Cordeiro? Sabemos que as bodas do Cordeiro será a reunião, uma reunião depois do tribunal de Cristo nos ares. A igreja de Cristo há de se reunir com o seu Senhor. E aonde será esta reunião? No céu. Filipenses capítulo 2, ou melhor, capítulo 3, versículo 20, nos diz a palavra: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Aonde nós esperamos? Da onde esperamos o Senhor? Do céu, aonde nós nos reuniremos com Ele no período da chamada bodas do Cordeiro, no céu. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 1, nos diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então as bodas de Cristo com a igreja será uma reunião, um momento de alegria, de festa, de regozijo, de congraçamento entre o noivo e a sua noiva. Será um momento muito especial, onde ocorrerão as bodas do Cordeiro, como já disse aqui aos irmãos, no céu de glória, no lugar em que Jesus já foi preparar e já está tudo pronto, nos diz a palavra no primeiro texto que nós lemos. O casamento entre Cristo e a igreja se dará no céu. João 14 nos revela isto, na casa do Pai, onde ele disse: vou vos preparar lugar. Na epístola aos Efésios, capítulo 5, versículos do 25 ao 27, nos diz assim a palavra de Deus: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Veja que Cristo, ele purifica a sua noiva pela palavra. Por isso é importante a igreja de Cristo conhecer a palavra, ler a palavra, estar constantemente na doutrina, nas escolas bíblicas, se preparando para que a palavra de Deus, com a sua propriedade purificadora, venha purificar a noiva para o encontro com o noivo. E aqui a Bíblia diz que ele prepara: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, separar exclusivamente para ele, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que coisa maravilhosa! Este é o propósito de Deus, que a noiva, a sua noiva, seja santa. Veja aqui: gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. É assim que Jesus quer e espera a sua noiva, a sua igreja. Ainda na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, nós lemos: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho apresentado, veja bem, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Veja a missão que Deus deu aos seus obreiros de pregar a palavra, para que a igreja esteja pronta, preparada, e a nossa missão é apresentar a noiva ao Cordeiro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pelo que diz aqui o texto sagrado, o apóstolo Paulo diz como quem vai apresentar a noiva, ao Cordeiro, como uma virgem pura. Veja a importância da pureza da igreja e do povo de Deus. Ainda sobre as bodas do Cordeiro, sabemos que neste período, neste episódio glorioso, os céus estarão abertos para receber a noiva. Que coisa maravilhosa! A porta estará aberta para uma grande multidão de santos que a uma só voz bradarão, nós estaremos bradando, gritando, dizendo, declarando o que diz Apocalipse capítulo 19, o versículo 1, quando o arrebatamento acontecer, o tribunal de Cristo acontecer, a noiva dirá: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao nosso Senhor. Tudo isto, glória, honra, poder
pertencem ao nosso Senhor. A igreja dirá aleluia. Que coisa maravilhosa. Apocalipse 19, verso 1. Podemos ler no livro dos Salmos, Salmo 24, versos do 7 ao 10. Do 7 ao 10. Eu vejo esse salmo aqui como uma representação, como se o salmista aqui estivesse intervindo ou vendo o que acontecerá neste encontro glorioso de Cristo com a igreja, e quando Cristo apresentar a sua noiva às hostes angelicais e ao Pai, quando certamente se dará o que nós lemos aqui: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem sabe alguém perguntará: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. A noiva sabe claramente quem é o Rei da Glória. Aleluia, o nosso Cristo, o nosso Senhor. Vamos ver aqui ainda alguns fatos relacionados às bodas do Cordeiro. Primeiro, a igreja do Senhor, à semelhança de uma noiva, estará pronta, preparada para as bodas. No momento em que aconteceu o arrebatamento, logo em seguida, estou repetindo aqui para ficar bem gravado na mente dos irmãos, logo em seguida o tribunal de Cristo, quando a igreja entrar para as bodas do Cordeiro, as suas bodas com o Cordeiro, a igreja já entrará preparada para as bodas. Mateus capítulo 25 e o versículo 10 diz: e tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas, ou a porta. Aqui nós vemos uma representação daqueles que estão preparados e daqueles que não estão. Ela já chegará ao local do banquete ataviada, devidamente trajada, com as suas vestes nupciais. A igreja já entrará ali com as suas vestes nupciais prontas, preparadas, galardoadas, toda preparada para as bodas do Cordeiro. Jesus, com grande alegria, ele há de apresentar a sua noiva às hostes angelicais, ao Pai. Glória a Deus. Perdão, será um momento glorioso, né? Maravilhoso. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículo 32. Jesus terá o prazer de apresentar ao Pai que está nos céus aqueles que confessaram o seu nome aqui na terra diante dos homens. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai. Glória a Deus. E diante dos santos anjos. Que momento glorioso será este. Ainda podemos ler em Efésios capítulo 5 e o versículo 27, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ele apresentará ao Pai, apresentará aos anjos e apresentará a si mesmo. Será um momento glorioso. Em segundo lugar, haverá grande regozijo por parte dos salvos quando entrarem na sala do banquete. A igreja vai se alegrar ao extremo. Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 4, nos diz: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Ele há de levar a sua noiva à sala do banquete. Ali entoar-se-ão os cânticos de adoração ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, versículos do 9 ao 11. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és, aleluia,
de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Para o nosso Deus nos fizeste rei e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Quem poderá cantar o cântico dos redimidos? Só a igreja. Só aqueles que foram redimidos pelo Senhor estarão cantando este glorioso cântico. Então será um dia de muita alegria. A alegria que experimentaremos não poderá ser comparada a nenhum sentimento desta vida. Daí a razão de glorificarmos ao Senhor em alta voz. Por isso nós, quando nos lembramos deste glorioso dia, glorificamos ao Senhor em alta voz, exaltando, enaltecendo, bendizendo ao nome do Senhor. Eu gosto do texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 40, 43 e 44, nos diz assim: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outras é a glória dos terrestres. Semeia-se em ignomínia, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Eis o motivo da grande alegria que a noiva apresentará diante do noivo, porque já não estaremos sujeitos às limitações físicas desse corpo corruptível e mortal. Não, estaremos revestidos de glória. Isso é maravilhoso. O corpo terreno será revestido em um corpo glorioso. A Bíblia diz que é sepultado em ignomínia, em vergonha, mas será ressuscitado em glória. Que coisa maravilhosa! Creia nisto com muita alegria. Que coisa maravilhosa é crer na palavra e ter a iluminação da palavra de Deus na nossa mente. Em terceiro lugar, a noiva do Cordeiro estará vestida de linho fino, puro e resplandecente, que representa a justiça dos santos, ou seja, ela já entrará na sala do banquete galardoada, honrada pelo noivo. O noivo honrará a sua noiva, galardoará a sua noiva para entrar nas bodas. Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Ele foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Em quarto lugar, haverá também uma grande ceia, e os salvos comerão à mesa no reino, no seu reino. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse capítulo 19 e o versículo de número 9. Haverá uma comida, uma ceia, glória a Deus. É um tanto difícil entender como será esta alimentação no céu e o porquê dela, uma vez que teremos corpos glorificados, não mais sujeitos às leis físicas e naturais. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21 nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, cremos nisto, de onde também esperamos o Salvador. Você espera também? Aleluia! O Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, este corpo mortal, para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Passaremos por esta transformação em um corpo glorioso. Esperemos, pois, a chegada daquele grande dia, a fim de conhecermos a glória que em nós há de ser revelada, como diz Romanos 8 e 18. Há uma glória especial a ser revelada para o povo de Deus naquele dia. Então esperemos com alegria, ansiosos por este bendito, glorioso e ditoso dia. Conclusão: salvos, os redimidos,
os que morreram na esperança gloriosa de se encontrar com o Senhor, os salvos de todas as partes da terra e de todos os tempos, reunir-se-ão com o Cordeiro de Deus. Os servos de Deus do Antigo Testamento conhecerão os do Novo Testamento, juntos saudarão efusivamente. Glória a Deus, os salvos de todos os períodos da história. Imaginemos como será glorioso este encontro com nosso Senhor. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. A grande reunião nos céus, as bodas do Cordeiro, se dará logo neste momento em que o Senhor há de congregar os vivos e os mortos. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, logo em seguida galardoados no tribunal de Cristo, para esta grande reunião deste grande banquete com o próprio Senhor Jesus. Diz a palavra em Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23. Mas chegadas são, veja aqui, ou melhor, mas chegastes ao monte Sião, chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, olha aí, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, e à igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Glória a Deus. Esta reunião se dará na Jerusalém celestial, o texto está nos dizendo isso aqui. Quem estará lá? O próprio Deus, pois Cristo há de nos apresentar a Ele, o Cristo, que é o noivo, os seus anjos, diz a Bíblia, milhares de anjos, a universal assembleia, fala do ajuntamento da igreja de Cristo em toda a face da terra, os primogênitos, né? Fala também de todos aqueles que partiram com Cristo, esperando a vinda do Cristo, que está, a Bíblia diz, todos estes estão escritos no céu. Quem vai participar? Aquele que o seu nome já está escrito no céu. E a Bíblia diz, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoada. A igreja já aperfeiçoada, glorificada no reino dos céus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Muito obrigado por nos assistir até aqui o final. E aos irmãos que ainda não são inscritos no nosso canal, por gentileza, eu convido os irmãos a se inscreverem, compartilhem, enviem para alguém. Se o irmão gostou, está gostando dos nossos vídeos, deixe aí o seu joinha, o seu gostei, tá bom? Comentem, clique aí no sininho para receber as notificações das nossas novas postagens. Que Deus abençoe, muito obrigado por nos assistir até aqui.